Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula passada, a gente falou sobre algumas estratégias utilizando fórmulas do Excel e funções aí do Excel para você poder substituir caracteres especiais numa série de textos aí que você tem. A gente criou 3 estratégias diferentes, todas elas sem VBA. Na aula de hoje, a gente vai começar a criar uma questão super bacana que eu vejo muita gente aí pedindo, né, ou falando sobre nas redes sociais e tudo mais. A gente vai aprender a criar um renomeador de arquivos utilizando o VBA, tá? Então a gente vai criar do zero, como a gente sempre faz aí nas nossas sequências de VBA, uma planilhazinha que vai renomear os arquivos que você pedir para ela. Tá? Então, aí nos padrões que você quiser, inclusive você vai poder utilizar também para fazer a substituição de caracteres especiais aí para você. Beleza? Se você gostou do conteúdo, se você estava precisando de um renomeador em massa aí para você, então deixa aqui o like, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que você sabe que gostam de Excel e de VBA, porque isso ajuda a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Se vocês quiserem, tiverem algum conteúdo que vocês gostariam que fosse abordado, é só deixar aqui na descrição e a gente vai fazer o possível para abordar esses assuntos também. Então, bora lá para o Excel para a gente poder começar a elaborar esse projeto. Bom, galera, então o que eu tenho aqui, né, para a gente poder começar? A gente vai fazer esse projeto totalmente do zero, tá? Então, a única coisa que eu vou utilizar aqui é uma pasta onde eu vou salvar o meu arquivo em Excel e uma outra pastinha que eu tenho 3 imagens, o logo aqui do Formule C e as 2 opções aí de logo da minha empresa, uma em branco e uma em azul. E são esses os arquivos que eu vou usar aqui como exemplo para renomear nesse vídeo. Tá? Então, tudo que você vai precisar fazer é ter os arquivos. No meu caso, eu estou utilizando imagens. Né? Na sua situação, você vai poder utilizar de outros arquivos também, não vai ter problema. Vocês vão ver que a gente vai fazer o próprio VBA entender qual é o tipo de arquivo que você está utilizando para renomear certinho para você. Beleza? Bom, então, para a gente poder começar, eu vou criar aqui um Excel novo, tá? Então, eu vou abrir aqui um Excel em branco, e vai carregar aqui para mim, vou vir aqui em pasta de trabalho em branco mesmo, e aí o primeiro passo que a gente precisa fazer é garantir que você esteja com a guia desenvolvedor aparecendo no seu Excel. Eu sei que tem gente que às vezes está chegando agora, é novato em VBA, então, para você poder usar o VBA, você precisa da guia de desenvolvedor. Como que eu faço para ela aparecer caso não esteja aparecendo para você? Você vai vir em alguma dessas guias de ferramenta, não importa qual, vai clicar com o botão direito em cima, vai aparecer essa janelinha aqui, você vai vir na opção do meio, personalizar a faixa de opções. Clicou ali, ele vai abrir essa janelona, que é o menu de opções do Excel, já vai abrir na página certa. O que você vai fazer? Olha, aqui na direita tem um monte de caixinhas aqui para você. Você vai procurar uma caixinha que está escrito lá desenvolvedor e vai se certificar que ela esteja marcada. Se ela estiver desmarcada, a guia desenvolvedor não vai aparecer e você não vai conseguir usar o VBA, tá bom? Então marca essa caixinha, vem aqui e dá OK. A partir daí, a guia desenvolvedor vai aparecer para você e você vai ter acesso aqui ao Visual Basic, que é onde a mágica do VBA acontece. Você também consegue acessar o Visual Basic, além desse ícone ali à esquerda, pelo atalho Alt F11, que é normalmente o que eu uso. Tudo bem? Feito isso, galera, agora a gente precisa salvar o nosso arquivo num formato que aceite macros, porque senão a gente vai ter um trabalhão fazendo aí um monte de código e depois a gente não vai conseguir usar porque o próprio Excel vai apagar esses códigos na hora de que você fechar o arquivo. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Arquivo, vou vir em Salvar Como, vou procurar o local onde eu quero salvar. Eu vou usar esse daqui, olha, renomeador de arquivos, que até já está ali. Vou colocar um nome aqui para mim. Eu vou usar renomeador de arquivos. E depois disso, eu vou vir aqui e vou trocar aqui embaixo ali
pasta de trabalho de Excel, eu vou trocar para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Feito isso, vou clicar aqui em salvar. Vocês vão perceber que aqui na pastinha ele agora apareceu o renomeador de arquivos com um pontinho de exclamação ali do lado que indica que esse arquivo possui macros, tá? Perfeito, agora você já tem tudo que precisa para a gente poder começar a trabalhar. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha, primeiro, antes de mais nada, eu vou criar um layoutzinho. Não vou me preocupar em deixar bonito aqui, tá? Na sua aplicação, principalmente se você está fazendo isso para o seu trabalho, deixa isso daqui bem bonitinho. Por quê? Isso vai dar todo um charme aí para o seu projeto. Eu não vou fazer isso aqui nesse nível, para não perder muito tempo, não fazer vídeos muito longos, porque a parte de formatação fica para um outro assunto. Né? Eu vou só montar aqui uma estrutura para que você possa realmente enxergar o que a gente precisa. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui item. Eu gosto sempre de ter um contador ali de linhas, isso é útil em várias situações. Tá? Depois eu vou ter aqui, olha, nome antigo, que é o nome que o arquivo já tem. Aí eu vou ter aqui, olha, a extensão do arquivo, né, o formato do arquivo, se ele está em .png, .jpg e assim por diante, né? Então, qual que é o tipo do arquivo? É aqui que ele vai escrever isso para a gente. E aqui eu vou colocar nome novo, que vai ser o nome que ele vai usar agora, vai tocar ali, vai renomear no nosso arquivo. Na coluna F, tá? Então perceba que eu pulei aí, tá? Na coluna F, eu vou fazer o seguinte, substituir, e na coluna G eu vou colocar cor. Pronto. Isso daqui é o que eu preciso de células preenchidas. Vou selecionar essas daqui e vou só deixar aqui uma corzinha, né, que eu sempre uso, fundo azul escuro com texto branco. Por mania, eu dei um Ctrl P aqui no meu teclado para selecionar a planilha toda e eu vou deixar aqui centralizado. Isso não vai mudar em nada do projeto, é só para atender aqui as minhas manias. Vou aumentar aqui a largura, né, dar um autofit aqui nas minhas colunas para ficar mais fácil para a gente ler. Então é isso daqui que eu tenho, perfeito? Depois que eu fiz isso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 3 botõezinhos aqui para mim, tá? Quais são eles? E eu não vou nem criar botões elaborados, nem nada do tipo, tá? Eu vou vir aqui, olha, em ilustrações, ok? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui com ilustrações, você pode fazer com botões, se você usa lá controle de formulário. Você pode usar botão dos controles ActiveX também. Você pode usar os ícones, você pode usar imagem também que você colocou na sua planilha, não importa. Né? Eu estou usando aqui a partir de formas, tá? Então, que é o jeito, eu acho, mais fácil que a gente tem para fazer isso, tá bom? Mas fica à vontade para usar outro tipo de gatilho se você quiser. Então, eu vou vir aqui, eu gosto de utilizar esse daqui, olha, esse retângulo com cantos arredondados. Eu vou colocar um retângulo desse aqui, vou mudar um pouquinho aqui as dimensões dele, vou pegar essa bolinha amarela aqui, ó, vou puxar o máximo lá pro que eu conseguir para dentro dele, e aí vai ficar com o canto bem redondinho. E aí dentro desse botão aqui, eu vou colocar importar. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou centralizar esse texto, só para ele ficar um pouquinho mais bonitinho. Né? Não vai ficar maravilhoso, mas vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Vou aproveitar aqui em forma de formato. Vou mudar aqui a cor do fundo para seguir o mesmo padrão que eu tenho ali. Vou tirar o contorno e vou colocar aqui um efeito de forma para ele ficar aqui com o bezel, como se ele fosse ali dimensional. Já fica mais bonitinho, né? Então já fica um pouquinho mais apresentável. Esse botão, dessa forma, vai servir para a gente poder importar automaticamente aqui os dados dos seus arquivos lá com relação à pasta. Mas além desse, né, a gente vai precisar de mais alguns. Antes de copiar ele, eu vou vir aqui, olha, novamente, selecionar ele, forma de formato. Vou vir aqui, olha, em tamanho. Vocês vão ver que tem uma setinha aqui nesse cantinho, olha, tamanho e propriedades. Você consegue acessar a mesma coisa clicando no botão direito. Também tem tamanho e propriedades, tá? Dá na mesma. Eu vou vir aqui, olha, nessa última opção mesmo, propriedades. E aqui eu vou colocar para ele mover, mas não dimensionar.
tá? Por que que eu vou permitir para mover? Porque eu vou aumentar, provavelmente, a largura dessas colunas. E aí eu quero que ele vá indo para a direita ali, sem ficar ficando em cima dos textos aqui, tá bom? Mas eu não quero que ele dimensione para não desconfigurar o meu botão. Vou copiar agora o botão, vou colar 2 vezes, porque eu preciso de 3 botões. Vou selecionar os 3, né? Selecionei os 3, forma de formato novamente. Vou vir aqui em alinhar e alinhar à esquerda. Isso aqui vai colocar eles todos alinhadinhos. Alinhar novamente, distribuir vertical. Isso vai deixar ele com o espaço ali certo, né, entre eles, tá? No segundo botão aqui, eu vou trocar o texto, tá? Então, eu vou colocar aqui substituir. Né? Isso aqui vai servir para gerar todos os novos nomes aqui para você, ok? E depois, nesse último aqui, eu vou colocar renomear. Esse daqui vai ser o que vai realmente fazer a ação de ir lá na pastinha que você tinha mexido e renomear todos esses arquivos. Tudo bem? Beleza, galera. O que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou começar a trabalhar lá no VBA, tá? Então, eu vou lá para o VBA, Alt F11. Aqui no VBA, vocês vão perceber que eu tenho uma planilha 1. Quem já viu meus outros vídeos de VBA sabe que eu não gosto de deixar os nomes desse jeito. Então, eu vou renomear aqui esse meu arquivo, tá? Então, ao invés de planilha 1, eu vou colocar aqui, olha, esse name, né, para PL renomear. É isso que essa planilha faz. E aqui, né, nesse outro name aqui embaixo, que é o que está aparecendo aqui dentro, eu vou colocar renomeador de arquivos. Por que eu coloquei diferente? Né? Porque aquele outro é esse aqui embaixo. Então, aquele que está fora dos parênteses é esse aqui da guia. Ele é como se fosse só uma etiqueta, tá? Então, o nome que vale mesmo é esse que está dentro dos parênteses aqui, PL renomear. Perfeito. Aí, eu poderia criar, inclusive, as minhas macros aqui dentro da planilha, tá? Mas eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso, tá bom? Então, só por conta disso, eu vou criar aqui um módulo, tá? Então, eu vou inserir aqui um módulo e eu vou fazer todo o meu projeto, né, dentro desse módulo. Por que eu não fiz dentro da planilha? Porque eu sempre tento pensar que vocês usam esses recursos que a gente faz aqui nesses vídeos dentro de projetos maiores. Né? Então, porque eles são pedaços, na verdade, de coisas que você pode ir aglomerando. Né? Você pode pegar vários conteúdos aí do nosso canal e juntar para fazer um projetão, né? Ou juntar com aquilo que você já tem, aquilo que você já está trabalhando. Então, dessa forma, fica mais organizado se você tiver módulos, né, para fazer coisas diferentes, fica mais fácil para você trabalhar, tá bom? Por isso que eu estou fazendo isso assim. E aí, vou trocar o nome do meu módulo, que não vai ser módulo 1, vai ser MD renomear. E aí, aqui dentro, eu vou começar a escrever aí o meu código. Eu não preciso mais dessas propriedades, por isso eu vou fechar. Eu não preciso mais aqui do meu projeto, por isso também vou fechar. Só vou ficar com essa página aqui em branco para poder escrever com tranquilidade, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser definir algumas das variáveis que eu vou utilizar nesse meu projeto, tá? Então, eu tenho algumas variáveis que eu vou definir no nível de módulo. O que é definir uma variável no nível de módulo? São variáveis que são definidas e valem para o módulo inteiro. Tá? Elas fazem parte do seu módulo inteiro, não só de um evento em específico. Ok? Então, por quê? Eu vou ter alguns eventos aqui, né? Eu vou ter algumas subs aqui acontecendo. Tá? Então, eu quero que essas variáveis estejam disponíveis para todas as subs. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha. Private, e aí eu vou dar um nome para a primeira das variáveis. A primeira delas vai ser W, as worksheet, tá? Porque ela vai se referir àquela planilha onde eu tenho todas as minhas informações, né? Que é aquela que a gente estava mexendo agora. Depois, eu também vou criar uma outra, private, caminho as string. Por que eu estou definindo essa variável aqui?
Isso daqui, galera, vai salvar o caminho da pasta onde a pessoa está acessando esses dados, esses arquivos. Só que eu vou ter uma ferramenta, uma sub, que faz a importação desses nomes. E é ali que ele vai pegar esse caminho e salvar essa informação do caminho aqui pra gente. Só que o renomear é uma outra sub, que inclusive está lá em outro botão. Por conta disso, eu estou fazendo isso aqui fora, para não ter que ficar pegando essa informação o tempo todo. Tá? Ótimo. Agora que eu fiz isso, eu vou, por enquanto, vou deixar só essas duas variáveis aí e eu vou criar a primeira de todas as subs, que vai ser a sub para importar todos os nomes dentro da sua planilha. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma sub, importar, import, até melhor, para não ficar muito grande só. E aí, nessa sub import, eu vou apontar todas as minhas referências. Só que W, que é a minha worksheet, eu ainda não falei para ele qual worksheet que eu estou trabalhando, né? Então eu preciso definir isso, tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte, olha, set W igual a PL e nomear, que, se não me falha a memória, é exatamente o nome que eu coloquei aqui na minha planilha. Então, a partir desse momento, W virou APL renomear. Tudo bem? Feito. Depois que eu fiz isso, galera, agora eu vou começar a pensar realmente no que eu preciso fazer, tá, para que eu possa trabalhar com essas informações todas. Como que eu vou falar para o Excel onde estão os arquivos que ele precisa utilizar? Né? Para isso, eu vou fazer o seguinte, olha, with, né, de com, dando um foco ali, application, ponto, file, dialog. Né? Então, o que é esse file dialog? É aquela janelinha que aparece para a gente, o próprio Excel, né, o Word, o PowerPoint mostra para a gente, quando a gente fala que a gente vai salvar ou que a gente quer procurar um arquivo, sabe? Aquela janelinha do próprio Windows mesmo. Né? Então, é isso daqui que ele vai fazer. Tá? Vou abrir parênteses e aqui ele vai me dar 4 opções. Eu vou utilizar a primeira opção, que é o File Picker, né? O final ali, File Picker, ou coletor de arquivos. Porque eu quero que a pessoa possa coletar arquivos mesmo, tá? E vou fechar aqui o parênteses. Já vou deixar aqui no final, end with, para que eu não me esqueça. Por que eu estou fazendo isso dentro de um bloco with? Porque eu quero dar foco, só para não ter que ficar escrevendo esse textão application.fileDialog todas as vezes, tá? Que eu precisaria disso. Como a gente vai falar algumas vezes dele, eu não quero falar isso o tempo todo, porque é um texto muito grande, só por isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou configurar esse meu file dialog. Ponto, né? Então, allow multiselect. O que é isso? Né? Se eu vou ou não permitir que a pessoa selecione mais de um arquivo por vez. No meu caso, sim, eu quero que a pessoa selecione vários arquivos de uma vez, porque normalmente o seu renomeador vai ser para muitos arquivos. Se fosse para renomear um só, a gente nem precisaria estar fazendo isso. Então, vai ser igual a true, né? Então, sim, vai poder fazer várias vezes. E aí eu vou colocar aqui ponto show para mostrar isso daqui na tela, para a pessoa poder fazer a seleção realmente dos dados. Perfeito? Ótimo. Então, se eu rodar esse código até aqui, olha o que eu tenho. Né? Vai aparecer aqui então o W. Eu estou usando o F8 para rodar passo a passo. Tá? Ele vai fazer aqui o application. Já definiu que ele é do tipo 3, que é o file picker. Agora, ele vai dizer que sim, eu posso selecionar vários arquivos e vai mostrar isso aqui na tela. Então, apareceu aqui já a seleção aqui para mim de arquivos. Eu consigo vir aqui e selecionar todos os arquivos que eu quero de uma vez só. Dar OK, e a partir disso ele vai, eu vou poder continuar meu código. Só que tem um detalhe, pode ser que a pessoa clique aqui no cancelar ou no xizinho vermelho. Se isso acontecer, a pessoa não vai ter selecionado arquivo nenhum. E dessa forma, não existe nada para ser importado, né? Porque a pessoa cancelou essa ação. Então, essa é a próxima tratativa que a gente vai ter. Vou clicar aqui em cancelar, você vai ver que o código continua. Né? Então, ele chegou aqui no end
if, end with, né, que é o final do nosso código. Como que eu vou descobrir se a pessoa selecionou ou não alguma coisa, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dizer que ponto, na verdade, if, ponto, selected items, né? Ponto, count é igual a 0, then. O que é isso? Ponto selected items são os itens selecionados pela pessoa. Count é a contagem. Então, se a contagem de itens selecionados for igual a 0, quer dizer que a pessoa não selecionou nada. Ela, de alguma forma, saiu da caixinha, porque o show foi resolvido, mas ela não selecionou nada. Quais são essas formas? Ou ela clicou no X, ou ela clicou no cancelar. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar com a pessoa. Message box, MSG box, para aparecer na tela ali para a pessoa. E vou escrever aqui, ação cancelada, né? Porque se a pessoa não selecionou nada, ela cancelou aí a importação. Vírgula, VB Information. Por que VB Information? VB Information coloca um isão azul lá, dizendo que aquilo é apenas uma informação. Porque não é um erro. Às vezes a pessoa realmente desistiu ou clicou por engano, qualquer coisa do tipo. E aí eu vou colocar um título para ficar bem bonito aqui. Renomeador ou importação de nome. Importação de nomes. Tá? Então esse aqui é o nome que vai aparecer ali na minha janela. Agora eu vou fazer o seguinte. Exit sub. E vou encostar aqui de novo. End if. Às vezes, galera, alguns alunos meus, né, isso para quem já usa o VBA é um pouco mais tranquilo, mas para quem está começando agora, acha uma frescura o fato de eu ir dando esses tabs aqui, tá? Então, eu vou aproveitar esse vídeo só para falar sobre isso um pouquinho de novo, bem rapidinho. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente dá esses tabs assim? Porque fica mais fácil para você programar, tá? Fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco with, né, que fala desse application file dialog. O que vai acontecer? Eu sei que ele está fechando aqui, quando ele está bem alinhadinho. E tudo que está no próximo nível aqui de tab, eu sei que faz parte desse bloco with. Então isso facilita para que eu identifique o meu código, identifique aí erros também dessa questão de esquecer de fechar alguma coisa, mais uma velocidade muito maior. E quando eu vim para cá para o if, por exemplo, é um outro bloco que termina aqui com o end if. Por isso ele foi para um nível à frente. Então todos os códigos foram um nível à frente. A gente vai sempre fazendo isso. Isso facilita muito a vida da gente. Tá? Então é por isso que a maioria das pessoas que você vê trabalhando com programação escreve os códigos mais ou menos dessa forma. Tá bom? Beleza, galera. Dado aí a dica com relação a isso, vamos testar para ver o que ele vai fazer aqui. Então eu vou rodando aqui o código com F8 novamente. Cheguei lá no ponto show, ele vai aparecer aqui na minha tela. Apareceu. Eu vou cancelar. Então, cancelei. Ele vai vir. Quantos itens a pessoa selecionou? 0. Então, 0 igual a 0. Vai aparecer a mensagem aqui na tela. Né? Então, opa, meu computador aqui não carregou, demorou um pouquinho. O I azulzão, né? Então, que eu falei de information, isso daqui é o VB information, ação cancelada, que é o texto, e o nome importação de nomes, que foi o que a gente definiu lá como título, né? Vou clicar em OK e você vai perceber que ele já saiu do programa. Se eu rodar de novo, né, até para testar possibilidades aí, clicar aqui no xão vermelho, ele também vai entender que nada foi selecionado, então vai aparecer a mesma mensagem, e novamente ele vai sair do programa sem fazer nada que vem depois disso. Tá? Então percebe que essa estratégia funciona para pegar aí o caso da pessoa não ter concluído, não ter selecionado nada, independente se ela usou o botão cancelar ou se ela usou lá o X vermelho, tá? De fechar. Beleza. Então agora a gente já garantiu. Se ela passou daqui desse if, quer dizer que alguma coisa foi selecionada. Então, depois que eu fiz isso, eu vou limpar aqui no Excel os dados antigos. Né? Por quê? Talvez, se a pessoa já está usando isso aqui há algum tempo, vai ter dados velhos aqui, digamos assim. Então, eu quero limpar isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer aqui, olha,
vou definir uma variável nova, tá? Vou definir uma variável nova. Então, eu gosto sempre de definir variáveis logo no começo ali do projeto, tá? Então, dim LSDouble. O que é L? L vai ser uma variável para guardar a linha onde eu vou trabalhar aqui, tá? Vou usar ela várias vezes. E double é um número grande. Você pode entender, para você que está começando, que double é um número grande, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar aqui, vou perguntar para o Excel, né, para o VBA, se essa célula A2 está vazia. Por quê? Se ela estiver vazia, quer dizer que não tem nada, não tem nenhum dado antigo. Agora, se ela estiver preenchida, quer dizer que existem dados antigos para serem limpos. Então, o que eu vou fazer? O w.range, cifrão, ou até melhor, né? If w.range, eu falei de perguntar e esqueci. Cifrão A, cifrão 2, ponto valor é igual a empty, é diferente, até melhor, do que empty. Então, se né, a célula lá da minha planilha, porque W representa PL renomear, que é aquela nossa planilha, a célula A2 estiver vazia, ou não estiver vazia, né? Porque eu estou falando diferente de empty, que quer dizer literalmente vazio. Então, eu vou fazer alguma coisa. E aqui já vou deixar para não esquecer, um end if. Ótimo. Depois disso, galera, eu vou fazer um outro detalhe bem bacana. Aqui dentro, agora, eu vou descobrir quantas linhas foram preenchidas. Porque pode ser que a pessoa tenha preenchido apenas uma linha ou 1 milhão. Então, como é que eu vou saber isso? L, que é a nossa variável que a gente criou, vai ser igual a w.range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. O que eu fiz aqui? Né? L, que é essa variável que é um número, vai ser igual, vai lá na planilha. Então, ele vai vir aqui na planilha. Seleciona para mim a célula A1. Então, ele vai selecionar a célula A1. Tá? Aí, o que vai acontecer? Aqui vai estar alguma coisa como 1, 2, 3, 4, 5, né? Se já tiver preenchido. Então, selecionou a A1. Esse end xl down é vir aqui nessa célula e apertar o Ctrl para baixo. Com o Ctrl para baixo, ele vai pegar aqui no ponto raw, ele vai pegar esse número de linha. Então, o Ctrl para baixo jogou para a última linha preenchida, o ponto raw vai ler esse número 6 aqui nesse caso. E isso tudo vai salvar o número 6 aqui dentro da variável L. Tá? Então, é assim que ele vai descobrir quantas linhas já foram preenchidas. Perfeito? Feito isso, agora tem que limpar aqueles dados lá. Então, dado.range, cifrão A, cifrão 2, porque ele começa a limpar da linha 2, né? A linha 1 eu vou deixar, porque ela é com título, até a D, né? Então, 2 pontos, cifrão D, cifrão, fecho aspas, e comercial, L, parênteses, ponto, clear contents. O que é isso? Eu falei para ele, olha, se L é o número 6, que eu salvei aqui, por exemplo, vai da célula A2 até a D6, então ele seleciona da A2 até a D6, e Clear Contents, aperta Delete. Né? Então ele vai, é como se ele apertasse o Delete no teclado, limpando ali todos os textos que foram preenchidos. Tá? Então é isso que a gente fez ali. Isso vai limpar aqui os dados. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa tabelinha. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? If dado.range, cifrão. Agora, eu vou perguntar se a F está preenchida. F, cifrão 2, ponto, valor é diferente de empty, them. Ou até melhor, essa daqui, até pensando bem aqui, eu não vou limpar, eu vou deixar ela assim mesmo. Acabei de mudar aqui a ideia do projeto. Veio uma ideia, acho que vai ficar até melhor sem mudar. Deixa eu corrigir aqui o cor que está errado. Cor, pronto. Vai ficar até melhor aqui sem mudar, depois eu explico por quê. Beleza, galera. Então a gente limpou os dados antigos. Já definimos se a pessoa cancelou ou se ela não selecionou e já limpamos os dados antigos. O que a gente vai fazer depois que a gente fez isso? Agora vem a parte que gera um pouquinho de confusão. O que a gente precisa fazer?
a gente precisa fazer todo o preenchimento de todos os itens que a pessoa selecionou. Para isso, eu vou usar um laço do tipo for, tá? E eu preciso de uma nova variável. Então, dim, eu vou usar uma variável i, que a gente normalmente usa para contadores, né? As double também, porque ele também vai ser um número. Eu vou falar o seguinte, olha, for i igual a 1, 2. E aí aqui eu vou colocar a nossa ponto list selected items ponto count, tá? E aqui tem next, que é o final do laço for. Tá? O que o laço for faz? Ele vai falar, olha, um i está variando de 1 até o número de itens selecionados. Então, se selected items.count é o número de itens selecionados, no meu caso, eu vou selecionar 3 imagens. Então, ele vai fazer tudo o que eu escrevi aqui dentro, para rodada 1, 2 e 3. Quando chegar no 3, ele para. Então, fazendo cada uma das imagens. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui com esses itens em si? A primeira coisa eu vou preencher aqui, olha, o item, tá? Então, esse item aqui vai ser um item numérico, ok? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou identificar qual é o item correto ali para a gente fazer o preenchimento? Tá? Eu preciso escrever no lugar certo, né? Como que eu faço para escrever no lugar certo? Eu vou usar aquela variável L. Então, L é igual a w.range, cifrão A, cifrão A, ponto find. Esse aqui é o jeito que eu gosto de fazer isso, tá? 2 pontos igual. Eu sei que tem outras estratégias que o pessoal usa para fazer isso, mas esse é o jeito que eu mais gosto de fazer, tá? Look in, 2 pontos igual x0 values, look at, 2 pontos igual x0 row. Ponto row. O que essa linha zona aqui faz, tá? Eu peço até um pouco de paciência para quem já tem uma noção, porque como eu sei que tem gente que está começando agora, eu tento explicar cada uma das linhas mesmo para ficar claro para todo mundo o que a gente está fazendo aqui, tá? O que a gente vai fazer então, galera? L, que é uma variável que guarda um número, né? Eu já usei ela antes, então ele vai sobregravar o número que ele já tinha, tá? E não tem problema para mim. Eu vou falar, ó, vai lá na planilha W, né? Então foi aqui na planilha renomeador de arquivos, vai selecionar para mim a coluna A inteira. Esse A, 2 pontos A, é a coluna A inteira. Selecionou a coluna A. Find é o seguinte, vem aqui e dá um Ctrl L. Tá? E aí, para vocês, o Ctrl L talvez apareça assim. Se você clicar aqui em mais opções, fica igual o meu aqui com vários itens. Apareceu essa janela, aí você vai preencher o seguinte, olha, what é vazio. Esse abre e fecha as aspas é vazio. O que é vazio? É esse localizar aqui. Aquele what é esse localizar. Então, procura para mim vazio. Procura a primeira célula vazia. É isso que eu estou falando para ele. E aí, lá eu falei, olha, procura em valores. Então, look in, procura em valores. Né? Então, aqui, olha, o normal do Excel é examinar fórmulas. Isso aqui dá problema. Então, a gente mudou aquele XL, look in, XL values, trocar aqui para valores. E depois, eu coloquei lá, look at XL rolled. O que é esse look at XL rolled? É justamente, agora ficou até mais fácil, vim aqui, clica nessa caixinha, coincidir com o conteúdo da célula inteira. E clica no avançar. Quando ele clicar no avançar, olha o que ele fez. Ele selecionou aqui a célula 2. Por quê? Foi a primeira célula que está vazia. E aí eu coloquei lá no finalzinho ainda um ponto raw, que vai pegar esse número 2 e salvar naquela variável linha. Então agora aquela variável linha vai ter o número da primeira linha vazia aqui da nossa tabela, que é justamente onde a gente quer escrever. Tá? Beleza, galera. Feito isso, agora eu posso escrever o número do código desse item. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu gosto de fazer assim. W.range, cifrão A, cifrão E comercial L. Por que comercial L agora? Porque se eu já sei qual que é a linha onde deve escrever, vai lá na A2, A3, A4 e assim por diante. Ponto value, então o valor dela vai ser alterado, por isso ele é igual.
a worksheet function, tá? Isso aqui é uma questão, opa, quando eu escrevo certo, worksheet function. Isso aqui é uma coisa bem legal, porque worksheet function são as funções da sua planilha, tá? Então são as fórmulas, basicamente. Você tem acesso aqui a grande maioria das fórmulas que você tem lá no Excel, tá? Eu vou usar a fórmula max, que é a máximo, né? O único detalhe é que as fórmulas aqui vão estar em inglês, tá? Abro lá parênteses, máximo do que? De ponto range, de w ponto range, desculpa, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A. Então, o que eu estou falando para ele aqui, olha? Vai lá na coluna A e verifica para mim qual é o máximo, qual é o maior valor que já existe, mais 1. Então, se eu estou vazio, o máximo vai dar 0, ele vai escrever o número 1. Se eu já tiver 5 itens, ele vai pegar que o máximo é 5, ele vai colocar 5 mais 1, vai escrever 6. E assim por diante, sempre escrevendo corretamente. Então, isso daqui vai colocar ali os números para a gente, tá? Então, se eu rodar o código desse jeito, eu vou até colocar aqui VBA e Excel um do ladinho do outro, vou rodar aqui com o F8, você vai ver que ele vai começar a salvar como importar, Application Dialog, vai setar aqui como verdadeiro, vai mostrar na tela. Eu vou vir aqui e vou selecionar os 3 itens. Vou dar OK. Então, ele vai vir, olha, quantos itens foram selecionados? Foram 3. Né? Então, ele não entrou naquela chamada agora. Né? Então, ele não cancelou ali a operação. Vou vir para cá, ele vai fazer agora. Existe algum dado já preenchido na coluna A? Né? Não, não existe. Então, ela é igual a vazio. Então, ele pulou. Existe algum dado, né? Aí, o que eu vou fazer? Olha, do I, que vai ser 1, até 3, que é um select count que eu tive, né, o número de itens que eu selecionei, ele vai ficar rodando essa parte de baixo. Então, ele entrou para o 1, aí então ele foi para a primeira imagem, né, e ele vai fazer, olha, L, A vai ser o número correto ali. Então, ele pegou aqui L igual a 2. E depois ele vai escrever, né, o valor, primeiro item. Ótimo. Foi para a segunda imagem, escreveu segundo item. Foi para a terceira imagem, terceiro item. Terminou, já saiu. Então, ele já entendeu o número correto de itens que eu tenho ali, tá? Um outro detalhe que dá para a gente verificar aqui, se eu rodar ele mais uma vez, é o seguinte, selecionei aqui as 3 imagens, dei OK, ele vai vir aqui para baixo. Agora, existem dados já preenchidos. Por conta disso, ele vai selecionar isso e vai dar ali um Clear Contents, limpando todos os dados antigos antes de escrever de novo. Então, isso que vai garantir que não fique sujeira ali de dados anteriores. Por isso que a gente fez aqui pra gente, tá, galera? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se tá ficando claro para você, principalmente se você é novato ou novata aí no VBA, tá? O propósito desses vídeos é que fique o mais explicadinho para vocês conseguirem reproduzir aí no projeto de vocês, beleza? Bom, ótimo. A gente, então, já conseguiu preencher a primeira coluna. Agora, galera, a gente vai trabalhar com a coluna C, tá? A próxima coluna que a gente vai preencher vai ser a coluna C, ok? Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Por quê? Para eu poder seguir agora, eu vou precisar quebrar o nome do arquivo. Como assim, Lucas? Eu vou precisar dividir o nome daquele arquivo em pedaços, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Lembra que eu tinha uma variável aqui em cima, no nível de módulo, que eu chamei de caminho? Eu vou usar ela agora. Caminho vai ser igual a ponto, select item, ponto item, abro ali o meu parênteses, i, que vai ser o número do arquivo, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou mandar ele falar para mim dessa forma, olha. Message box caminho. Para vocês verem uma coisa interessante, tá? Por enquanto. Então, rodei, selecionei os 3. Ok. Olha o que ele apareceu aqui nessa message box. Essa janela aqui é essa message box aqui que a gente colocou, tá? Eu tirei as pausas e agora rodei de uma vez, por isso que ele foi rápido. O que eu fiz? Olha,
C, dois pontos, barra users, barra lucas, barra desktop, barra renomeador de arquivos, barra imagens, barra formule espaço igual a um espaço c.png. Então isso daqui é o nome completo daquele arquivo. Só que esse, até a última barra aqui, isso é o caminho de verdade. Depois, formule C até o ponto, né, antes do ponto, isso é o nome do arquivo, que é a parte que eu quero mudar. E o último, né, esse ponto .png, é o formato do arquivo, a extensão do arquivo. Tá? Então, é por isso que eu vou quebrar esse negócio aqui em três partes, ok? Então, eu vou quebrar isso aqui em três partes, separando o começo, que é o nome do arquivo, o caminho, o meio, que é o nome, e o ponto PNG ali, ou esse ponto alguma coisa, que é o formato. É assim que ele vai entender qual é o tipo de formato que você tem e manter isso para você, para ele não corromper o arquivo, tá bom? Pode ser um ponto PDF, um ponto, enfim, um monte de coisa aí, tá? Se eu der OK, você vai ver que vai aparecer outra imagem agora, outra mensagem, né? Então, mesmo caminho, foi até lá o imagens barra, só que agora é logo, tracinho 1, né? Ponto .png, porque é a segunda imagem. E a terceira imagem é o logo tracinho 2, tá? Então, ele pegou aí as três imagens pra gente. Então, percebe que ele faz o que eu pedi aqui para as três imagens. Ótimo. Como é que eu faço para escrever isso daqui dentro do Excel, né? Para a gente entender aqui essa parte. Eu posso fazer, só para a gente testar, depois isso aqui vai mudar, posso fazer o seguinte, olha, ponto range, cifrão B, cifrão, w.range, estou preguiçoso hoje, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto, valor vai ser igual a caminho. Vamos ver o que ele vai fazer desse jeito. Tá? Então eu vou jogar aqui, vou colocar o Excel aqui do lado, para a gente rodar novamente e você ver o que ele vai fazer. Então, olha, vou selecionar aqui os três arquivos, vou dar OK. Olha o que ele fez aqui, olha. Ele colocou aqui no Excel o nome de todos os meus arquivos lá com a extensão e tudo mais, tá? A partir disso, já daria para eu trabalhar para fazer a importação. Só que eu quero fazer um negócio bonitinho. Porque senão, existe a possibilidade da pessoa acabar mexendo em alguma coisa que não deve, né? Ou não entender direito esse nome gigante aqui. E não fica bonito também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Eu vou fazer aqui, em nome, aparecer só o Formule C, logo 1 e logo 2, tá? Então, e aqui na extensão vai aparecer o ponto .png. E a gente vai começar pela extensão, tá? Para a gente poder fazer essa separação, eu vou utilizar outras variáveis, tá? Então, por enquanto, eu vou tirar esse ponto W aqui, só para a gente, esse W.B que a gente acabou de colocar. Eu só queria mostrar que ele já está vindo aqui para o Excel se eu quiser, né? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso de uma nova variável que vai servir para contar caracteres, tá? Então, eu vou chamar ela dim, para definir, char, de caractere, as double também. E eu vou criar uma nova variável também, dim nome as string. String é um texto, tá? Então, nome vai ser o nome do arquivo. Por exemplo, formule C, só aquele pedaço do meio, tá? Então, e aí, o que eu vou fazer aqui? Depois que eu definir aqui corretamente o caminho, né, eu vou identificar quantos caracteres será que existem para fazer só aquela parte da extensão do arquivo, né? Para fazer isso, eu vou usar aqui, olha, uma definição dessa forma. Ponto for, na verdade, outro for, né? Char, que é aquela variável que a gente acabou de criar, igual a 0, to, e aqui, essa parte pega um pouquinho, tá? Len, caminho. Então, o que é esse len caminho aqui, galera? Len, ele vai pegar o número de caracteres que existe dentro da variável caminho. Então, é como se ele viesse aqui, olha, e contasse quantos caracteres tem nesse texto, né? Então, ele vai rodar caractere por caractere. Só que eu quero que ele faça isso da direita para a esquerda.
tá? Por quê? Ele vai achar, eu quero achar esse pontinho aqui, esse último ponto. Por que da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Porque pode ser que no nome do arquivo exista algum ponto, e eu não quero pegar esse ponto, quero pegar o último daqui. Senão eu poderia até usar uma outra estratégia bem mais simples, tá? Bom, feito isso, agora o que eu vou fazer aqui? Olha, já vou deixar aqui mais um next, né, para fechar esse laço e eu não esquecer disso. E eu vou, dentro desse for, vou criar o seguinte, olha, if C, perceba quantos laços eu vou usando um dentro do outro, né? Eu vou falar mid é como se eu estivesse recortando um pedaço do texto, tá? Separando uma quantidade de caracteres. Qual é o caractere que eu quero separar, que eu quero quebrar ali? É justamente o caminho. Né? Então, se dentro desse caminho, e aí, a partir de onde que eu vou começar? Como é que eu faço ele fazer da direita para a esquerda? Né? Eu vou fazer len, caminho, menos char. Isso daqui, esse len caminho menos char, que vai fazer ele seguir da direita para a esquerda. E eu quero pegar um caractere por vez, por isso eu vou colocar o número 1 aqui, que é o número de caracteres que ele vai coletar. Se esse caractere for igual a ponto, né, o ponto final, quer dizer que eu achei ali o final do meu formato. Porque existem formatos que têm três dígitos, né, como PNG, por exemplo, e tem alguns que tem mais, né? Então tem 4, por exemplo. Por isso que eu estou fazendo desse jeito, para que ele funcione para qualquer tipo de formato, tá? Then, aqui então, e aqui eu vou deixar um end if, já para não esquecer de fechar. Percebe que eu vou, para quem está começando, percebe que eu estou abrindo e já fechando todos os laços, porque como tem uma grande quantidade de laços aqui usando, fica mais fácil para eu não me perder, tá bom? É muito melhor quando a gente consegue trabalhar fácil. Então, se ele achou o ponto, daí eu vou fazer o seguinte, olha, char vai ser igual a char mais 1. Por que char mais 1? Porque eu quero adicionar o ponto na minha seleção. Então, ele achou aqui. Agora, eu vou adicionar como se estivesse abrindo mais uma casa ali, o range, para pegar o ponto também, tá? E daí eu vou fazer, olha, dado.range, cifrão C, cifrão IL, ponto valor vai ser igual a quem? Né? A seu write. O que o write faz? Ele recorta um texto, parecido com o mid. Só que o mid, ele é mid porque ele pega no meio. O write, ele é write porque ele pega da direita para a esquerda, tá? Então, write, e aí eu vou remover, né, aquele pedacinho que eu preciso. Então, que é caminho. E quantos caracteres que eu quero pegar? Char, né? Então ele já descobriu por quantos caracteres eu tenho. Tá? No meu caso ali, char vai ser igual a 4. Então eu vou pegar 4, que é o ponto PNG ali. Tá? E feito isso, agora eu vou definir o nome do arquivo. Então, minha variável que eu já deixei aqui do tipo string, nome, né? Então, nome vai ser igual a left, né? Então ele é o oposto do right. Né? Então, se o right pega da direita para a esquerda, o left pega da esquerda para a direita. Left, e aí de quem? Caminho também, né? Para pegar o outro pedaço, a outra parte do texto. Né? E quantos caracteres que eu quero? Todos menos char. Então, isso é len, caminho, menos char. Tá? Então, isso daqui vai pegar todos os caracteres que sobraram. E aí eu vou fazer exit for, para ele sair desse laço, porque daí ele já achou tudo que precisava, não preciso mais fazer isso, ok? Vou colocar aqui um do ladinho do outro e vamos rodar isso aqui passo a passo para a gente poder entender o que a gente está fazendo aqui de verdade. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, tá? Espero que não fique ruim para vocês visualizarem, mas é para a gente poder enxergar tudo acontecendo junto. Então, vou rodar aqui com F8. E aqui, olha, 7W igual renomear, né? Aqui vai gerar aquele application, vai setar aquele para várias seleções, mostrou na tela. A pessoa vai selecionar os arquivos que ela quer, vai dar OK. Veio para cá, não ficou vazio, agora ele vai definir, vai limpar, né, esses dados antigos, limpou. E aí agora vai começar esse trabalho novo aí que a gente começou a fazer, né? Então, L, que a gente já tinha visto, W, né, que é o máximo, tá? Então já colocou o número 1,
Caminho, né? A gente já viu que ele já estava pegando certo, então tá ótimo. Char, essa é a parte nova, né? Então, for char, 0 até length, caminho. Caminho tem 70 caracteres, né? Então, ele vai pegar da direita para a esquerda, fica muito mais rápido. Então, ele vai pegar aqui o mid, vai pegar a primeira opção e vai perguntar se isso é ponto. A primeira opção não é ponto. Por quê? Lembrando lá, é ponto PNG. Então, ele olhou o G. Aí, agora ele vai olhar o N, o P, e agora ele chegou no ponto. Nessa condição, o char é 3, só que o ponto é o quarto. Então, vai fazer o char mais 1, virou 4. Agora ele vai fazer, olha, nessa coluna C, ele vai escrever ponto .png, que é aquele final. Ponto .png já apareceu lá. E o nome vai ser left caminho, o resto, tá? Eu vou até colocar aqui, olha, message box nome, para aparecer aqui para vocês, tá? Então, salvou aqui no nome, olha o que ele fez, olha, C, users, Lucas, desktop, renomeador de arquivos, imagem, formule, espaço igual, espaço C, né? Por que eu já não coloquei isso daqui lá no coluna B? Porque agora falta limpar o resto, né? Então, como é que eu vou fazer para limpar o resto? Existe for, next, e agora ele vai rodar ali para os outros itens. Você vai ver que ele vai fazer a mesma sequência, escreveu PNG lá também, terminou aqui como logo 1, escreveu ponto .png, terminou como logo 2. Então, as extensões a gente já fez. Para fazer, né, vou tirar esse message box nome aqui, que foi só para mostrar. Para fazer o próximo passo agora, o que eu preciso para consertar, fazer a coluna B, né? Eu preciso poder limpar aquela primeira parte do nome, né? E separar isso de dentro lá daquele caminho, tá? Então, como é que eu vou fazer? A mesma estratégia, né? Então, eu vou basicamente repetir a mesma estratégia que eu já tinha feito antes. Como que eu vou fazer agora? Então, if need do nome agora, tá? Então agora é do nome, antes era do caminho, agora é do nome, porque eu já limpei aquele ponto PNG, né? E aí, len nome, né? Então, se, né? Dentro desse item, até melhor. Eu tô aqui no lugar errado, desculpem, galera. Depois do next, tá? Aqui. Então, for char igual a 0 to len nome, né? Então, de 0 até o número de caracteres do nome, vou deixar aqui um next. Pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Agora sim, if need nome, né? Então, se o caractere dentro desse texto, len, né? Vai ser nome menos char, vírgula 1, for igual a quem agora? A barra invertida. Porque a barra invertida é o símbolo que eu tenho, que está indicando que terminou o nome, não, que vai começar o nome, se eu ler da esquerda para a direita. Então, é ele que eu estou procurando agora. Antes eu estava procurando um ponto. Then, vou deixar aqui o end if. Né? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Agora não preciso fazer esse char igual a char mais 1, porque a barra não vai ser inclusa no nome do arquivo. Tá? Então, eu vou primeiro recortar ali esse caminho que a gente tem, porque no caminho também está sobrando esse nome antigo. Eu quero tirar isso, tá? Então, para que eu possa fazer isso, eu vou fazer, olha, caminho vai ser igual a esquerda, né? Então, left do nome, né, que é a variável que eu tenho, e o comprimento, né, vai ser len do nome menos char. Isso daqui vai salvar o caminho correto, tá? Depois, eu vou até colocar aqui, olha, message box, caminho, para a gente poder observar isso. E aí, além disso, agora eu vou separar um nome, né? Então, o nome vai ser igual a right, porque agora ele vai da direita para a esquerda. Percebe que eu estou sempre pegando pedaço da esquerda, pedaço da direita, pedaço da esquerda, pedaço da direita. É assim que eu vou recortando o texto. E aqui, eu vou colocar o próprio nome e o length vai ser só o char, tá? Feito isso, agora eu posso escrever isso lá na coluna B, né? Então, w.range, cifrão, e cifrão,
E comercial L.value é igual a nome. Perfeito. Então, isso daqui vai escrever o nome lá para a gente também, tá? Então, depois do nome, né, eu vou fazer o seguinte, tá? Ele já vai escrever aqui na coluna B o nome correto. Eu vou pedir para ele sair desse laço, né? Então, exit for, porque ele já vai ter encontrado tudo que eu preciso. E aí, ele já vai sair do laço, vai bater aqui no próximo next, que vai fazer com que ele vá para o próximo item, tá? Então, isso daqui já vai rodar aqui para a gente bonitinho. Vamos ver como é que vai funcionar. Como a gente já tinha feito boa parte do código, eu vou colocar uma pausa aqui nesse for que é novo, para a gente não ter que ver o código inteiro rodando de novo. Então, eu vou apertar F5 aqui no meu teclado para rodar o código. Eu vou selecionar os 3 arquivos. Ok, ele já chegou aqui na parte que eu coloquei a pausa. E aí a parte nova para a gente. Percebe que ele está no primeiro item. Então, ele já colocou aqui o item 1 e já colocou a extensão PNG, que está correta, que a gente já tinha garantido antes. Agora, ele vai procurar a barra invertida dentro do nome. Então, isso vai demorar um pouquinho mais, porque tem mais caracteres ali para ele conferir, né? E dessa forma, ele chegou ali 11, 12, opa, encontrou. Definiu aqui o caminho, vai mostrar na tela para gente. Então, o caminho onde o arquivo está salvo é esse daqui, tá? Então, percebe que desse jeito ele vai pegar o arquivo agora, o caminho limpo, né? Que vai facilitar para a gente quando a gente for fazer o renomear, né? Depois disso, ele vai pegar o nome e escrever o nome. Olha o jeito que ficou, Formule C, perfeitinho, galera. De jeito de numa estrutura bem legal lá pra gente. Exit for, saiu, terminou, foi pro próximo item. Se eu apertar F5 de novo, fez ali, olha, item, número 2, PNG, chegou no mesmo ponto agora, só que da segunda imagem, e vai procurar novamente aqui a barra, e encontrou, apareceu na tela o mesmo caminho, veio para cá, logo 1, que é só o nome da imagem mesmo. Agora eu vou tirar a pausa, mandar ele rodar, mostrou aqui o caminho novamente, logo 2. Então percebe que ele fez aí nosso trabalho. Aqui eu não vou precisar desse message box, eu coloquei ele aqui só para você poder ver o caminho que ele está salvando, né? Eu vou excluir ele daqui porque ele não faz parte do nosso código. Vou rodar desse jeito, agora sem pausa nenhuma, deixar ele rodar para você ver a velocidade que ele vai fazer isso. Então F5, selecionei os 3 arquivos, ok, já está na tela, né? Então, olha que bacana. É uma estrutura que eu sei que é um pouquinho mais complicada, né? Ela tem vários laços aí dentro dela, mas que faz você conseguir importar dados de uma forma muito legal, né? Então, aqui eu estou importando para a gente fazer esse nosso renomeador de arquivos. Mas, na sua situação, talvez você queira, né, fazer para outras situações. E aqui, acabou de me surgir uma ideiazinha de um ponto só para deixar mais agradável visualmente isso daqui, tá? Então, depois que ele fizer tudo isso daqui, olha, terminou lá o end with e tudo mais, né, bem no finalzinho do código, eu vou mandar ele fazer o seguinte, olha, w.columns, as colunas que eu tenho cifrão A, 2 pontos, cifrão D, que são todas essas colunas aqui, olha, de A até D, tá? Ponto autofit. Perfeito. Para vocês verem a diferença, eu vou rodar aqui novamente. Então, F5, coloquei aqui os 3 arquivos, ok, ele puxou e já deu autofit aqui, para ficar certinho, não ficar aquele negócio gigante aparecendo aqui na tela, que fica ruim da gente ler, tá? Então, olha que bacana, galera, um exemplo bem legal aí para vocês. Na próxima aula desse vídeo, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai configurar o botão substituir para que ele, ou criar o código, né, do botão substituir, para que ele consiga gerar, com base no que a gente vai estruturar para ele, quais são os novos nomes aqui do nosso sisteminha. Beleza, galera? Então, não perde o próximo vídeo, tá? E essa sequência eu estou planejando para ser com 3 vídeos. Tá? Então, são só 3 vídeos, não é uma sequência longa, mas com muito conteúdo, muita coisa super legal, inclusive um teste bem bacana para ver se você está bem ali com for, com if, mais um monte de coisa. Que vocês viram que a gente usou um monte de laços aí dentro. Se você curtiu, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, que isso ajuda muito a gente a crescer. Galera, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.